Boa tarde, meu nome é Eunice, sou presidente da seção sindical do Fluminense. Esse vídeo vai ser realizado pelos membros da diretoria, falando sobre a reforma da Previdência. Em relação à reforma da Previdência, dando continuidade que a nossa presidente acabou de colocar, o que muito nos preocupa é um dos itens que fala sobre o limite mínimo da idade de 60 anos, no caso do sexo masculino como exemplo. O governo colocou que o servidor que tem 59 anos de idade e 34 anos de contribuição, ele vai se aposentar em 2020 e não vai ter perca nenhuma. Mas, na realidade, o governo esquece de relacionar aquele servidor que começou a trabalhar cedo e que hoje, por exemplo, tem 56 anos de idade e 37 anos de contribuição e que, pela regra atual, embasado na emenda constitucional número 47, iria se aposentar em 2020. Pelo que está sendo proposto, esse servidor terá que trabalhar no mínimo mais 4 anos ou 9, de acordo com fechar essa proposta da Previdência. Isso, na realidade, é uma injustiça com esse servidor, com o trabalhador que começou a trabalhar cedo. No final, comparando uma situação com a outra, o servidor com 56 anos de idade e já com 37 de contribuição vai trabalhar 6 anos a mais, com o exemplo dado pelo governo. Para dar continuidade ao trabalho que estamos propondo a fazer, vamos passar essa etapa agora para o Paulo César Marques Pereira. Boa tarde a todos. Primeiro, colocar que essa reforma da Previdência, a reforma não começou agora. Essa reforma vem rolando desde o governo Collor, passou pelo governo Fernando Henrique, passou pelo governo de Lula, passou pelo governo de Dilma. O Temer tentou impor essa reforma, mas foi na época que saiu a denúncia contra ele, não aconteceu. E agora o governo Bolsonaro vem fazer essa reforma. É uma reforma que, vamos dizer, Fernando Henrique tirou bastante direito do trabalhador. Depois veio o governo Lula, que até que os servidores que entraram antes de dezembro de 2003 e 2004, esses servidores todos tinham direito à paridade e integralidade. Esses vão manter ainda a paridade e integralidade. Deixar bem claro, o que é integralidade? Eu vou ter meu salário integral. Se eu ganho 10 mil, eu vou ganhar 10 mil. E a paridade, quer dizer, qualquer reajuste que o aposentado tiver, ou que o pessoal da ativa tiver, o aposentado vai ter. Então, hoje, essa regra, essa já está mantida. Quer dizer, quem entrou até dezembro de 2000 e final de 2003 vai ter direito à paridade e integralidade. Quem entrou, a regra atual, e vai ser assim com os efeitos piores ainda. Quem entrou de 2004 até março de 2013, hoje é pela média das 80 maiores contribuições. Agora vai ser pela média das 100 maiores contribuições, contando de 94 para cá, das 100 maiores contribuições, e mesmo assim a pessoa só tem direito a receber 60%, e para ela ter direito a receber a média de 100% para chegar o valor, ela teria que trabalhar, fazer 40 anos de contribuição. A cada ano ela tem direito a mais de 2%. E quem entra depois de 2013, todos esses vão aposentar pelo teto do INSS. Quer dizer, se um servidor da escola ganha 10 mil reais, ele vai aposentar pelo teto do INSS, que hoje é 5.890, arredondando, 5.890 reais. Essa que é a regra. Quer dizer, é uma reforma que está bem draconiana, cada vez pior para a gente, nós não podemos admitir essa reforma que passa. Estamos lutando para isso aí, tentar reverter o quadro. Paulo César, você como professor de matemática, a experiência que você tem, como foi presidente da seção sindical durante muitos anos, você sabe que o trabalhador da economia privada, ele contribui para a Previdência sobre uma tabela que é 8, 9, 11% de acordo com a faixa que estiver. E como que você vê essa situação, por exemplo, o trabalhador que ganha 10 mil, como o exemplo que você deu, ele vai contribuir com 11% até o limite da tabela, que seria os 5.800 e pouco. O que exceder não contribui. Como que funciona isso em relação ao servidor público, que é considerado aquele antigo que antecede, eu acho que o período que você falou de 2004, e o que veio depois desse período? Para desmistificar essa falácia que a gente fala assim, porque que nós, servidores públicos, somos beneficiados pelas coisas. Não existe isso.
Na iniciativa privada, nós temos uma tabela. Você falou 8, 9 e 11%. Nós, servidores federais, nós pagamos, eu até hoje estou aposentado, eu pago 11% sobre o que eu ganho. Só quem não paga 11% todo, se você ganhasse 3 mil, nós não temos tabela. 3 mil você descontava em cima de 11, 5 mil você desconta em cima de 11, 15 mil desconta em cima de 11. Só os que entraram a partir de 1º de março de 2013 é que vão pagar sobre o teto do INSS, quer dizer, que eles vão ganhar acima do teto. Quer dizer, se eles ganham hoje 12 mil, 9 mil, 8 mil, eles vão pagar sobre R$ 5.890. E aí sempre joga como se nós fôssemos privilegiados. Nós não. Quer dizer, eles têm uma tabela. Lá quem ganha até, eu não lembro a tabela, para pagar 8%. Tem outro que paga 9%. Nós sempre pagamos 11% e continuamos pagando 11%. Qualquer servidor da escola que aposentou, que vem aposentar agora, nós trabalhamos com os 11%. Só esses que entraram após 2013 é que descontam em cima do teto. Quer dizer, é uma falácia que existe, tentando jogar, às vezes, dividir categoria, opcionada, quando não tem nada contra o privado, mas também porque eu sou público, não tem isso aí. Quer dizer, o público sempre pagou 11% sobre o valor que ele ganha. Nós não temos nada contra o regime privado, até porque tanto você como eu pertencemos aos dois regimes, tanto o privado quanto o público. Você foi professor, que é professor aposentado de matemática na instituição federal, e na economia privada você é professor de matemática também. Eu sou contador público, na economia privada eu sou professor. Então não temos nada contra um regime nem outro, muito pelo contrário, a gente consegue entender ambos os regimes. Amigos do Sinosef e amigos servidores da nossa categoria profissional, nesse trabalho que nós estamos tentando montar de informação a respeito da reforma da Previdência, que tem surtido tanta confusão, tem produzido tanta confusão, tem levado a tanta discussão, a tanto debate, eu gostaria de dar alguns esclarecimentos ou levar os companheiros a refletir sobre alguns aspectos dessa questão da nossa reforma. Em primeiro lugar, reforma da Previdência não é uma coisa nova, como a maioria dos nossos companheiros sabe. Reforma da Previdência é algo que vem ocorrendo no Brasil desde a época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas havia, até 1930 no Brasil, algumas categorias que estavam organizadas na forma de uma instituição que permitia ou que levava ou que garantia o direito a uma aposentadoria. Essas categorias, elas eram a categoria dos postalistas, ou seja, dos funcionários dos Correios, e a categoria também dos ferroviários, que depois estenderam para os marítimos e portuários. Em 1930, o Getúlio Vargas resolveu suspender esse sistema e mandou reestruturar o sistema, criando uma coisa que os mais antigos deverão se lembrar, que eram os IAPs, eram os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Aí cada categoria tinha o seu IAP, era o IAPTEC, o IAPI, o IAPB, o IAPC, era Instituto de Aposentadoria e Pensão dos bancários, dos comerciários, dos industriários. Tá bom. Quando chegou em 1966, já sob o regime militar, foi criado esse instituto, chamado Instituto Nacional da Previdência Social, que reuniu todos esses institutos de aposentadorias e pensões e fez com que todos os brasileiros, todos os trabalhadores se tornassem contribuintes para um único fundo, digamos, para um único instituto, que era exatamente o INPS. O que ocorre é que de lá para cá, outros governos, e aí todos praticamente, tentaram implementar reformas no sistema previdenciário. Só para mencionar, só para lembrar, o Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma. Nessa reforma foi quando ele aumentou, ampliou o tempo de serviço, a idade e o tempo de contribuição para a aposentadoria, né? E criou aquele chamado fator previdenciário, que de certa forma reduzia o valor da aposentadoria de todo mundo. O Lula, em 2003, também foi talvez a reforma mais radical que os servidores públicos enfrentaram, porque na verdade essa reforma do Lula, que é de 2003, ela se voltou, o alvo dela era exclusivamente o alvo dos servidores públicos, que foram
realmente bastante prejudicados, que perderam, inclusive, já o nosso amigo o presidente Paulinho já mencionou isso, que inclusive acabou com a paridade, né? Acabou com a integralidade e com a paridade. A Dilma fez uma reforma menor do que ela pretendia também em 2015. O Temer em 2017 tentou e não conseguiu porque ele tinha um desgaste muito grande. O Temer estava numa posição muito ruim para aprovar qualquer tipo de reforma, porque ele era, de certa forma, não era, vamos dizer assim, ajudado pelos que votaram contra ele na eleição em que ele foi vice-presidente e estava desgastado com aqueles que o ajudaram a eleger pelo fato de considerarem, e essa é uma outra questão, que ele havia, vamos dizer assim, participado de um golpe para depor a presidente, conseguir ou para obter o impeachment da presidente. E o Bolsonaro agora com essa reforma, cujo detalhamento está sendo feito por outros colegas aqui do sindicato. Agora, uma coisa que é importante dizer é o seguinte: o Brasil é o único país que está fazendo reforma da Previdência? Não, o Brasil não é o único país. Existem no mundo 55 países que já fizeram, eu diria, pequenas reformas na Previdência ou reformas menores na Previdência. E existem 5 ou 6 países, que já fizeram reformas profundas, reformas radicais. A França, a Alemanha, a Grécia, a Suécia, o Japão e o Chile fizeram grandes reformas. A população reagiu com tranquilidade a essas grandes reformas? Não. A população reagiu da mesma forma como tem reagido, em grande parte, a população brasileira, ou pelo menos parte da população brasileira tem reagido contra essas reformas. Por quê? Porque reformar a Previdência nunca é para conceder mais direitos, é sempre para reduzir direitos. E por que existe esse objetivo de reduzir direitos? É por pura maldade? Não. É porque a população mundial está crescendo de forma geométrica. E mais, a composição dessa população mundial, em termos de faixa etária, ela está se invertendo. O número de pessoas mais velhas, pessoas na terceira idade, está crescendo, e o número de pessoas mais jovens está diminuindo. Ou seja, houve uma inversão da pirâmide, porque qual era o pressuposto da Previdência e da aposentadoria? É que os mais jovens contribuíam para manter os aposentados que já haviam contribuído para a manutenção de aposentados antes deles. Só que com essa inversão vamos dizer assim, da população em termos de faixa etária, a população mais jovem não suporta toda essa despesa de manutenção, inclusive porque, além da inversão da pirâmide, as pessoas estão vivendo mais. E como as pessoas estão vivendo mais, o pagamento de aposentadorias também se alonga, também dura mais tempo. Agora, verificada essa necessidade de reformar o sistema previdenciário, onde é que se localiza? Então, a gente não pode simplesmente dizer, não quero a reforma, sou contra a reforma, porque essa reforma, não só para o Brasil, mas no mundo todo, a Inglaterra está travando um combate grande, agora por último, não porque eles estão muito preocupados com a questão da separação da Grã-Bretanha lá da União Europeia, mas a Inglaterra tem um problema grave de tentar aprovar também uma reforma em termos radicais. A Theresa May conseguiu alguma coisa, mas na verdade esse problema está momentaneamente colocado em segundo plano, mas a Inglaterra vai enfrentar esse problema também. O problema não é que precisa fazer uma reforma, o problema é a maneira ou a composição da ideia de reforma que nós temos nessa PEC, nesse projeto. Por exemplo, a primeira coisa que nós, servidores públicos, temos que nos insurgir contra a maneira como a reforma está sendo conduzida é a desigualdade de tratamento entre os servidores públicos. Porque essa ideia de que a reforma será igualmente paga ou arcada por todo mundo não é verdade. Existem categorias que estão sendo tratadas de forma diferenciada. Eu vou citar algumas, como todo mundo já sabe. Os militares têm uma PEC paralela, os juízes, os magistrados não vão perder, os procuradores não vão perder, e os políticos, os membros do legislativo não vão perder, pelo contrário, tem uma aposentadoria absolutamente absurda.
Ah, não, quando se diz que o Legislativo também entrará na reforma, eles estão se referindo ao servidor administrativo do Legislativo. Eles não estão se referindo aos parlamentares. O parlamentar, como todos sabem, ele se aposenta com 8 anos de mandato. E além de se aposentar com uma aposentadoria elevadíssima, super salário mesmo, super aposentadoria, ele ainda tem serviço médico e tratamento nos melhores hospitais para ele, para a família dele, ad perpétuum. Pode ter terminado o mandato dele, ele continua tendo direito ao serviço de saúde nos melhores hospitais, patrocinados por quem? Patrocinados, os serviços de saúde patrocinados pelo contribuinte, o mesmo que está sendo levado a acreditar que os servidores públicos, de uma forma geral, são os grandes demônios dessa situação da Previdência Social. A outra coisa digamos assim, a falta de ações e medidas concretas para se cobrar aqueles que devem a Previdência e aqueles que fraudam a Previdência. A Previdência, ela tem um déficit que poderia ser menor sem nenhuma reforma se as fraudes fossem combatidas devidamente e se vamos dizer assim, os inadimplentes da Previdência fossem obrigados, fossem levados a entrar com esse dinheiro. Vamos dar exemplo, não precisa ir muito longe. O Banco do Brasil deve à Previdência. O Bradesco deve fortuna à Previdência, apresenta lucros crescentes a cada ano e a cada semestre e deve uma barbaridade à Previdência. A Odebrecht deve à Previdência, os Correios devem à Previdência, a Caixa Econômica Federal deve à Previdência. No entanto, ninguém está se movimentando e essa própria reforma não traz no seu corpo nenhum capítulo destinado a como punir fraudadores e como punir aqueles que são inadimplentes, embora apresentando lucros, como é o caso dos bancos, por exemplo. Muito bem, se existe, vamos dizer assim, algo que a gente possa criticar e até se opor a essa reforma, é em relação a categorias que estão sendo privilegiadas e em relação a devedores inadimplentes ou fraudadores da Previdência que não estão sendo devidamente cobrados, executados e espremidos para que ponham o dinheiro na Previdência Social. Muito bem, eu espero ter contribuído com alguma informação para vocês, os meus colegas. Um grande abraço para todos.